Como vimos no estudo anterior, o carpinteiro de Nazaré conta com ampla credibilidade histórica. Historiadores sem qualquer motivação religiosa escreveram sobre a vida dele, demonstrando que sua existência não foi fruto de uma mente em devaneios no primeiro século depois de Cristo. Apesar dessa confirmação, a fé cristã não está baseada somente na vida da pessoa de Cristo, mas principalmente em sua ressurreição. Como bem afirmou o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não é todo dia que se encontra alguém afirmando ter voltado do mundo dos mortos após 3 dias na sepultura. Para os críticos do cristianismo, a ressurreição de Cristo é tratada com desprezo e até sarcasmo, como fez Richard Dawkins. No Twitter, ele comparou Frankenstein, zumbis e Jesus. A seguir você vai conhecer evidências de que a história da ressurreição não pode ser tratada como os contos de Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Evidência número 1. Após sua morte, Jesus foi sepultado por José de Arimateia na tumba dele. Essa informação é importante, pois demonstra que o local do sepultamento de Jesus era conhecido em Jerusalém. Não apenas por isso, mas também porque a proclamação da ressurreição não faria o menor sentido se o corpo ainda estivesse na sepultura. Sendo um membro do Sinédrio, um membro de destaque do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica que condenou Jesus, José de Arimateia dificilmente seria um personagem inventado pelos cristãos, que ao longo do primeiro século depois de Cristo ainda nutriam mágoa em relação ao Sinédrio. Evidência 2. No domingo seguinte após a crucifixão, a tumba na qual Jesus estava sepultado foi encontrada vazia por um grupo de mulheres seguidoras dele. Um leitor moderno das Escrituras deve levar em conta o contexto em que o Novo Testamento foi escrito. Somos informados pelo historiador judeu Flávio Joséfo de que a mulher não poderia ser sequer testemunha em um julgamento. Ao contrário do que qualquer charlatão poderia planejar, os autores dos evangelhos registraram que as primeiras testemunhas a darem a notícia da ressurreição foram justamente as pessoas com menor credibilidade na época, as mulheres. Somado a isso, uma rápida lida no capítulo 28 do livro de Mateus mostra que até mesmo os discursos de alguns judeus para encobrir a ressurreição sugerem que a tumba estava realmente vazia. Segundo a versão deles, o corpo de Jesus teria sido roubado pelos discípulos. Por que inventar uma história dessas se o corpo ainda estivesse na sepultura? Evidência 3. Em várias ocasiões e em diversas circunstâncias, vários indivíduos e grupos de pessoas presenciaram aparições de Jesus após a morte dele. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 7, Paulo cita um antigo credo cristão que deve ter sido produzido nos primeiros anos após a ressurreição. Nesse texto, o apóstolo menciona que Jesus apareceu a Pedro, aos 12 apóstolos, para mais de 500 pessoas e a Tiago. Diante de uma afirmação tão extraordinária como essa, alguns sugerem que as 500 pessoas e outras tantas devem ter tido um tipo de alucinação. Outros chegam a defender com unhas e dentes que os discípulos de Jesus teriam usado cogumelos e delirado. Que alguém pode ter alucinações não é novidade, mas não há qualquer registro psiquiátrico de centenas de pessoas que tenham sofrido a mesma alucinação no mesmo lugar. Não esperando que seus leitores acreditassem apenas em sua palavra, Paulo disse que a maioria desses 500 irmãos que viram Jesus após a sua morte, ainda vivia quando ele escreveu a carta aos Coríntios. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, vou checar com as testemunhas oculares. Evidência 4. Os primeiros discípulos acreditaram na ressurreição de Jesus, apesar de terem toda a razão para não acreditar. William Lane Craig, um dos principais pesquisadores do tema da ressurreição e professor do Colégio Talbot, nos Estados Unidos, resumiu da seguinte maneira o argumento. Primeiro, o líder estava morto, e o judaísmo do primeiro século depois de Cristo não tinha a crença de um Messias morto, muito menos ressurreto. Segundo, de acordo com a lei judaica, a execução de Jesus o retratou como um herege, um homem sob a maldição de Deus. Terceiro, a crença judaica da vida após a morte não acreditava ou não aceitava a ressurreição de um indivíduo antes da ressurreição final no fim dos tempos. A ressurreição foi o divisor de águas na vida daqueles homens. Conhecidos pelo egoísmo, incredulidade e fé inconstante, esses homens, depois da ressurreição de Jesus, estavam dispostos a entregar a vida em lugar de negar aquele que venceu os poderosos braços da morte. Não é à toa que 11 dos 12 apóstolos foram martirizados exatamente por não negar a fé. Numa conversa particular com o pregador Billy Graham, olhando para os escombros de Berlim, Konrad Adenauer, chanceler alemão que reergueu a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: Sr. Graham, fora a ressurreição de Jesus, não sei de nenhuma outra esperança para o mundo.
E para você, o que a ressurreição de Jesus representa? Pense nisso.